Não, é outro lançamento, é outro tributo. A valorização pode ser até aquela, o IPTU ele vai ter o valor venal do seu imóvel, mas ele vem separado, vai ser instituído e vai ser separado. Não confundir nunca com o IPTU. Se for instituída, pode ser de uma vez só, pode ser parcelada em 2 vezes, aí é tranquilo. Agora sim, para você entender, para não fazer confusão, o imóvel de Carla saiu de 100 para 150, o IPTU de Carla vai aumentar. E a contribuição de melhoria pode ser instituída. São coisas diferentes. Entendeu? São coisas diferentes. Ah, mas aí a carga tributária dela majorou. Sim. A carga total, sim. Mas são tributos diferentes. Entendeu? Né? Pessoal, seguinte. A realização, a gente tem que saber aqui o seguinte. A realização de manutenção de obras já construídas não ensejam a criação da contribuição de melhoria. Tudo bem? Então, se eu tenho uma obra e o cara deu lá uma recalchutagem, uma manutenção, essa manutenção não significa que possa ser instituída a contribuição de melhoria. O STF, julgando uma ação no qual foi feito um recapeamento de uma estrada, e pelo recapeamento, aquele estado, eu acho que foi o Ceará, não lembro agora corretamente, ele cobrou contribuição de melhoria daquelas fazendas que tinham ali à margem da estrada. Pela manutenção de obra já construída, não cabe contribuição de melhoria. Esse é o posicionamento do STF. Tudo bem, doutores? Conseguiram captar legal aí o tributo? Olha lá o seguinte, vamos dar uma olhada aqui como é que a prova já trouxe ele para a gente. Exame também 22, o 22 está aberto aqui. Vamos dar uma olhada. Exame 22 está aqui. É questão 27. Se é questão 27, é essa aqui, ó. Aqui. Deixa eu diminuir. Consigo aumentar? Não, acho que não. Não consigo, galera. Tem que ficar aqui. Ver se vocês conseguem me acompanhar. Essa questão de cá. O município Alfa realizou obras na praça pública de determinado bairro. Ele não fala em reforma, ele fala em obras, incluindo iluminação e arborização. Tais obras acarretaram a valorização imobiliária de dezenas de residências daquela região. Em decorrência disso, o município instituiu contribuição de melhoria. Sobre a contribuição em questão, segundo o CTN, assinale a afirmativa correta. Letra A. É inválida, pois deveria ter sido instituída pelo estado beta, onde está localizado o município alfa. Verdadeiro ou falso? Falso. Quem é que tem competência para instituir? O próprio município alfa. Quem tem competência para instituir é aquele que fez a obra. É aquele que fez a obra. B. É válida, porque foi instituída para fazer face ao custo de obra pública, da qual decorre valorização imobiliária. Verdadeiro. Cópia da lei. Observem bem. Eu estou abrindo a lei no quadro. É para quê? Para fixar, entrar na cabeça de vocês. É cópia da lei. Cópia pura da lei. Letra C. É válida, mas poderia ter sido instituída independente da valorização dos imóveis do contribuinte. Verdadeiro ou falso? Falso. É requisito a valorização. A valorização é requisito. D. Essa D, ela é tão descarada, que a redação dela é louca. Qualquer pessoa, não precisa estar estudando direito tributário não, qualquer pessoa que para ler a questão, entende que ela não tem cabimento. É válida, ou é inválida, porque deveria ter como limite individual o valor global da despesa realizada.
Quer dizer, o limite individual, a obra custou 4 milhões, o limite individual é 4 milhões? Está ficando doido? Mais do que o imóvel? Né? Pelo poder público na obra, e não a valorização de cada imóvel. Não precisa de muita coisa para saber que ela é absurda. Absurda. Como é que ficou aí? Facinho? Tranquilo? Doutores, eu vou abrir no caderno agora. Abre aí para vocês. Empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório. Ó, artigo 148. Eita. O vício do CTN, não, da CF. Artigo 148 da CF. Tudo bem? Empréstimo compulsório, vamos colocando algumas características, ele é exclusivo da União. O empréstimo compulsório só, e somente só, pode ser instituído pela União. Tudo bem? Outra coisa, ele deve ser instituído por lei complementar. Ele deve ser instituído por lei complementar, né? Pela União, mediante lei complementar. É um tributo vinculado no seu orçamento. O empréstimo compulsório, ele é criado para despesas específicas. O dinheiro deve ser aplicado naquelas despesas. Tudo bem? A gente já vai falar quais são elas. Mais ainda, é um tributo que vai e volta. O nome já está dizendo. Empréstimo compulsório. Se é empréstimo, é porque uma hora ele tem que voltar. A lei, vejam bem, a lei que diz, né, a lei que institui, tem que me dizer quando e como ele vai voltar. Mas detalhe 2, não precisa retornar em dinheiro. O empréstimo compulsório pode retornar de outro formato, como, por exemplo, o empréstimo compulsório retornar em benefício fiscal, em crédito da dívida pública, em título da dívida pública, e por aí vai. Beleza? Então, basicamente, é o que a gente tem aí que anotar, né? E aí vem, quais são as duas motivações do empréstimo compulsório? Eu tenho empréstimo compulsório, guerra e calamidade, e eu tenho empréstimo compulsório, investimento de caráter urgente. Eu tenho 2 empréstimos compulsórios. Empréstimo guerra e calamidade, é inciso 1º do 148, e eu tenho empréstimo compulsório, investimento de caráter urgente, é outro. O que é isso? A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório para custear despesas de guerra externa ou sua iminência, ou calamidade pública. Essa calamidade tem que ser nacional. Não pode ser uma calamidade local. Ou, ponto e vírgula, investimento público de caráter urgente. O Brasil quebrou. Preciso daquele empréstimo. Ele pode fazer. São 2 empréstimos compulsórios diferentes, inclusive com algumas regras diferentes também, apesar dos 2 serem empréstimos compulsórios. Qual o fato gerador? Não sei. Qual é, né, a alíquota? Não sei. Eu sei aqui, de bate-pronto, é que o recurso que for arrecadado só pode ser aplicado em guerra externa ou sua iminência, ou calamidade pública de caráter nacional, ou então investimento de caráter urgente. Ele é vinculado no orçamento, ele é vinculado na sua despesa. A despesa de empréstimo compulsório é vinculada. Entenderam? É uma coisa um pouquinho diferente da vinculação à contraprestação estatal. É vinculado na sua despesa. Aquela despesa, onde o dinheiro vai ser aplicado, o dinheiro tem que ser aplicado nessa porra aqui.
Não pode ser, né, predestinado para qualquer outra coisa. Tudo bem, doutores? Então eu tenho guerra e calamidade, investimento público de caráter urgente. Eu tenho uma coisa ou tenho outra. Beleza? Esse é a feição do empréstimo compulsório. Galerinha, olha lá o seguinte, vamos dar uma olhada no artigo 148. Volta um pouquinho para cima. E ele vai dizer para a gente, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Vamos lá para os detalhes, para chamar a atenção. Exclusividade da União. Exclusividade da União. Mediante lei complementar. Isso é importante? Porque a gente vai começar na segunda metade da aula hoje a falar dos princípios. Tributo, né, é instituído por lei. Como exceção, pode ser instituído por medida provisória. Mas medida provisória não pode tratar dos tributos que são reservados à lei complementar. Ora, quais são eles? Empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, né, imposto residual e contribuição social residual. Aí vem a pergunta, empréstimo compulsório não pode ser instituído por medida provisória. Essa porra tem um significado gigante. Isso aqui tem um significado gigante. Ricardão, isso é merda, porra. Você acha que alguém vai cobrar isso rapidamente? Olha para cá. Último exame foi o 29. Olha a bobagem que ele colocou aqui. Deixa eu ver. Não, acho que está aqui. Aqui, questão 25, deixa eu ver se ela cabe tudo aqui no quadro. Aqui, essa questão aqui, galerinha. A União, diante de grave crise, de grave desastre natural que atingiu todos os estados da região norte, considerando ainda a severa crise econômica e financeira do país, edita medida provisória que institui empréstimo compulsório. É bobagem. Na leitura, você já pensou aí, o erro está aqui dentro. Ele vai embaixo me perguntar se empréstimo compulsório pode ser instituído por medida provisória. Porque o leigo acha, por causa da CPMF, a velha CPMF, que todo tributo pode ser instituído por medida provisória, exceto os que são reserva de lei complementar, porque é uma regra geral. Medida provisória não pode tratar de matéria reservada à lei complementar. Não é só tributo, é qualquer matéria. Quem fala isso é o professor de constitucional. Então, medida provisória não pode tratar de empréstimo compulsório. Beleza? Eu já volto, deixa a questão aí, que eu já volto nela. Vamos para cá, para a Constituição. Então, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório. Empréstimo vai e volta. 1. Para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. A guerra é externa. Olha a brincadeirinha que ele colocou ali, né? A gente está vivendo um momento de medidas provisórias grandes no país. A guerra é externa. Vou fazer empréstimo compulsório para combater a guerra ao tráfico de drogas. Não, a guerra é externa. Beleza? 2, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no 153B. Isso aqui é a anterioridade.
A gente já vai falar dela daqui a pouco. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Então, né, eu não posso aplicar os recursos em qualquer coisa. Eu tenho que aplicar no quê? Nesses dois aqui. A lei que criou serve para essas duas figuras aqui. Tudo bem, doutores? Vamos voltar na nossa questão? Olha lá, então. Né? É dita medida provisória que institui empréstimo compulsório. Já vimos o erro, onde é que ele reside. Para que as medidas cabíveis e necessárias à reorganização da localidade atingida sejam adotadas. Sobre a constitucionalidade da referida tributação, assinale a afirmativa correta. O empréstimo compulsório não pode ser instituído para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Falso. A gente acabou de ler aqui. O pessoal já está aí na B. Na B, o que é que tem a B? O empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de lei complementar, sendo vedado que a CRFB 88, que é a medida provisória trata do assunto. Galera, deixa eu perguntar uma coisa. Isso aqui é difícil? Não, é. É mera legalidade. Mera. A gente aqui ainda não ficou batendo essa questão da lei complementar, mas daqui a pouco a gente volta com ela com força. Nenhum tributo pode ser instituído por meio de medida provisória. Pode, a gente vai falar daqui a pouco. A União pode instituir empréstimo compulsório para atender às despesas decorrentes de calamidade pública, sendo possível, diante da situação de relevância e urgência, a edição de medida provisória com esse propósito. Com relevância e urgência, com a PQP, não pode. Letra B. Pênalti mal batido esse. O goleiro ficou no meio do gol e pegou. Beleza? Foi o Flamengo, não foi que o cara foi fazer isso? Bateu, ficou no meio do gol e pegou, né? Como é que pode uma coisa dessa? Né? Pessoal, beleza? Vamos para o nosso último tributo? Contribuição especial. Ela é... volta, bota uma observação. Volta, pelo amor de Deus. É uma observação que a gente vai falar mais à frente, mas eu quero ela aí nesse tópico também. Observação. O empréstimo compulsório, investimento de caráter urgente, não é exceção aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Anual e nonagesimal. Aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. A gente volta nisso daqui a pouco, falando de anterioridade, mas isso é muito importante. Na hora que vocês estiverem lendo o caderno, eu quero que isso venha logo na sua cabeça. Ainda que eu não tenha explicado, mas eu quero que isso esteja na sua cabeça. Vamos para a contribuição. Olha lá, doutores. Quando eu falo de contribuição especial, né, vem logo na mente de vocês a contribuição social. Mas o nome contribuição social é uma subespécie de contribuição especial. As contribuições especiais, em regra, elas são criadas pela União. Em regra é a União. Tudo bem? Elas são vinculadas na destinação, no orçamento. Elas são vinculadas na destinação, no orçamento. Beleza? Então, o que eu pago, o grande detalhe da contribuição especial, é o que eu pago, ele vai
para destinação específica, é uma despesa específica. Vou pegar o grande exemplo, né, quem é assalariado aqui, quem é empregado, paga a contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária, ela existe para financiar a previdência social. As contribuições da Seguridade Social, PIS, COFINS, CSLL, existem para financiar a Seguridade Social. O dinheiro não pode ir para outra coisa. Então, o grande mote da contribuição é uma frase famosa, né, que diz o seguinte: para toda despesa, eu tenho que ter uma receita. Né? Agora mesmo, nesse momento que a gente fala tanto de austeridade, né, eu tenho uma despesa. Se criou uma despesa, eu tenho que criar uma receita. Quais são as receitas nas áreas, né, sociais, por exemplo? As contribuições sociais. Então, a contribuição social, ela é criada, a contribuição especial é criada para uma despesa que vai ser definida na lei. A lei vai me dizer o que ela vai pagar. A CPMF, que é famosa, né? Até hoje é famosa, até hoje volta esse assunto, CPMF. A CPMF era uma contribuição, foi extinta, que era para custear a saúde. Era para custear a saúde. Para os jovens não viver a CPMF, mas era 0,38% da movimentação na sua conta bancária. Entrou qualquer MRES, 0,38. Saiu, 0,38. Movimentou, 0,38. Toma aqui, 0,38. E aí todo dia você... Era o quê? Ficar debaixo do pé de mangaba. Aquilo ali era um negócio efetivo. O cara ficava debaixo do pé de mangaba, a mangaba ia caindo e ele ia só na mamata ali. É verdade, negócio bom retado. Né? Então, era para custear a saúde. Essa é a ideia, né, numa contribuição. Ela é criada para custear atividade específica. Para custear atividade específica. Tudo bem? Doutores, quando eu falo da contribuição especial, eu tenho que observar o seguinte: a contribuição especial se divide em 3. Eu tenho a contribuição social, que é a contribuição justamente nessa parte, né, de interesses sociais, de políticas sociais, que é a previdência, a seguridade, a previdência, assistência e saúde, é a seguridade, né? Previdência, assistência e saúde e educação. Eu tenho também a contribuição da educação, né? Então, eu vou ter, ela vai ser voltada para essa área social. Eu tenho a chamada CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico. Por isso que ela ganha o nome de CID. Que a expressão maior dela é a CID combustível, que está na Constituição. Então, hoje você liga a televisão de noite, está assistindo o jornal, e aí está se falando de novo da CID combustível, por causa dos caminhoneiros. Os caminhoneiros querem que reduza a CID combustível do diesel, para que o diesel fique mais barato. E o presidente já falou: a gente vive no livre mercado. Eu posso reduzir a CID combustível do diesel e o diesel não ficar mais barato. Temer queria tabelar o diesel outro dia, né, para sair daquela crise. Não tem como tabelar o diesel. A gente vive no livre mercado. Então, não significa, uma coisa não significa a outra. E a CID combustível ganhou um status bem, né, digamos assim, popular. E eu tenho as contribuições corporativas. Segura um pouquinho. As contribuições corporativas. Quais são elas? As contribuições de interesse de categoria profissional. Contribuição corporativa. Tá até na pauta do dia. Mandaram uma PEC que vai acabar com a filiação obrigatória aos órgãos de classe. Rapaz, o problema da galera não é filiar o órgão de classe ou não. O problema é pagar a contribuição. Contribuição de interesse de categoria profissional. Quem é engenheiro paga o CREA. Quem é, né, contador paga o CRC. E por aí vai. Beleza? OAB é contribuição? Não. A anuidade da OAB não é considerado tributo, porque a OAB é
né, uma entidade sui generis. E que diabo é sui generis? É isso que vocês estão pensando mesmo. Tudo aquilo que você não sabe explicar, você fala que é sui generis. Você faz uma classificação e encontra um ornitorrinco. É por aí, você faz uma classificação. Aí você está aqui andando e vê, tem bico de pato, tem bota ovo, dá de mamar, tem cauda de castor, né? Vive debaixo d'água. E o que bicho é esse? Sui generis. Ele é sui generis. É sério, é sério. Doutora, CID, contribuição de intervenção no domínio econômico, né? Então, eu subdivido em 3, de nada, minha doutora. Qual o grande mote, todas 3? Eu tenho que aplicar o dinheiro na despesa para a qual elas foram criadas. O grande mote delas é esse, beleza? Vamos pegar aqui o 149 da Constituição, para dar aquela olhada bonita. Ó, eu vou dizer uma coisa, se alguém sair agora para tomar café em Gil, daqui a pouco a gente termina aqui a primeira parte. Se alguém sair agora, vai perder a porra da questão da prova, viu? Ó, olha lá. Galera de casa também, se sair da porra da frente da tela, tá lenhado. Ó, compete exclusivamente, esse exclusivamente me dá uma dor de cabeça miserável. Vamos com calma, botar interrogação em cima dele. Compete exclusivamente à União, beleza, instituir contribuição social, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de atuação nas respectivas áreas, observando o disposto no 146.3, 151.3 e sem prejuízo do previsto no 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições que alude o dispositivo. Eu vou parar aqui, porque até aqui interessa. Depois aqui a gente vai explicando em outros momentos. Isso aqui a gente explica depois. Então, quem está falando que tem 3, não sou eu não, velho. As pessoas colocam, eu tenho um livro, né? Minha dissertação foi sobre esse tema aqui, né? Eu tenho um livro que chama de contribuição social tudo. O correto é contribuição especial, porque eu tenho 3. Contribuição social, área social, de intervenção no domínio econômico, justamente para o fomento daquelas atividades econômicas. A contribuição, né, a CID combustível, é para fomentar os combustíveis alternativos e é também para recompor o meio ambiente degradado por esses combustíveis. E também a infraestrutura para o desenvolvimento deles, né? Categoria profissional, não sei se vocês já viram um grupo que tem no Facebook chamado Advogados do Brasil. Fala de tudo, menos de advocacia, né? Então, aí eles estão lá, estão com enquete agora, se deve ou não tirar a contribuição da OAB. E aí teve um cara que botou um negócio lá, no dia que você precisar, né, que ela esteja lá na sua frente, defendendo sua prerrogativa, você vai pensar se tem que retirar ou não. A OAB, a gente já falou, não é contribuição especial, mas o CREA é, o CRC é, né? O CREMEB é. São contribuições de interesse de categoria profissional. Beleza? Vamos para o detalhe 1, para a gente. Detalhe 1. Compete exclusivamente à União. Galera, eu já falei para vocês que nossa prova é legalista. Se tiver isso na prova, eles não vão botar. Mas se tiver isso aí na prova, compete exclusivamente à União, é verdadeiro. Por quê? Porque está na letra da lei. Mas o que pode vir na sua prova é esse parágrafo 1º, e você se complicar. Porque o parágrafo 1º diz o seguinte: os estados, o Distrito Federal e os municípios, né, instituirão contribuição cobrada dos seus servidores para o custeio em benefício desse do regime de previdência de que trata o artigo 40. Isso aqui é o regime próprio, né? Desculpa, né? É o regime próprio de previdência social, é RPPS, né? RPPS. Regime próprio de previdência social. Seguinte,
Quem pode instituir? Estado, Distrito Federal e município. O Estado da Bahia cobra dos seus servidores, se tiver alguém que é servidor aqui, sempre tem, né? Saúde, educação, segurança pública, paga FUNPREV, agora em 14%. Estou lenhado, já não ganho porra nenhuma, ainda tenho que pagar 14% lá. Na verdade, não, é só tristeza. E pior que foi assim, no início do ano, eu tive um acréscimo de movimentação, né? Eu tive uma progressão, aumentou um pouquinho, aí eu fiquei todo feliz. Eu saí da faixa de 22 para a faixa de 26, mas eu saí assim, gente, R$1. Aí, quando veio o meu contra-cheque, veio 27,5% descontado e 14% descontado. Quer dizer, eu estou ganhando menos do que eu ganhava antes. Então, uma coisa, eu já não ganhava nada. Aí vem agora, tudo diminuiu. Estou lenhado. Mas o que eu quero falar para vocês? A contribuição social é exclusividade da União? Não. Ricardo, ele vai me perguntar isso na prova? Não. Ele não vai te perguntar diretamente. A contribuição não é exclusividade da União. Não. Ele vai colocar o seguinte, vamos imaginar a questão. Está lá no enunciado. De acordo com o artigo 149 da Constituição, é exclusividade da União a criação das contribuições sociais, a CID e a contribuição de interesse de categoria profissional. Assinale a afirmativa correta. Letra A. Os estados podem instituir contribuição para financiar o seu regime de previdência próprio. É verdadeiro. Só que ele vai querer te fazer o quê? Confundir entre o que está lá no enunciado, o exclusivamente, com isso aqui. Então, a contribuição, coloca no caderno aí o seguinte, a contribuição social aliás, risca. Bota assim. Bote como eu estou falando, rapaz. Deixa de reclamar. Só porque passou um risco no caderno, bobagem, retada. A galera fica... Tem gente que tem toque, né? Eu tô ligado. Tem gente que tem toque. Tem uns cadernos que estão bonitinhos. O cara vai... Puta que pariu, filho da puta. Não me xingue não. Os estados